Antes de entrar no assunto propriamente dito, vamos a alguns conceitos. A pressão arterial ela é consequência da força que o sangue exerce contra as paredes das artérias para conseguir circular pelo corpo. Quando o coração se contrai, no movimento chamado sístole, para expulsar o sangue de seu interior, a pressão nas artérias atinge o valor máximo, pressão máxima ou sistólica. Quando a musculatura cardíaca relaxa, no movimento chamado diástole, para permitir que o sangue volte a encher suas cavidades, a pressão cai para seus valores mínimos, é a pressão mínima ou diastólica. De acordo com critérios internacionais estabelecidos, os valores de referência desejáveis da pressão arterial estão ao redor de 120 por 80 milímetros de mercúrio, o famoso 12 por 8. Considera-se que uma pessoa, Gabriel, está com pressão baixa ou hipotensão quando esses níveis são menores do que 9 por 6 ou 90 por 60. É comum que pessoas que sofrem desse problema apresentem desmaios quando a pressão cai. Mas é preciso ressalvar, porém, que pessoas saudáveis podem ter níveis baixos a esse ponto sem manifestar os sinais negativos da hipotensão arterial. A pressão baixa não é considerada, Arimatea Souza, uma doença em si, mas pode estar relacionada com doenças graves, como infarto do miocárdio, embolia pulmonar, diabetes, doença de Addison e a síndrome de Shire-Drager, por exemplo. E as causas? Bom, quedas de pressão podem acontecer em situações que favorecem a perda do controle do fluxo de sangue e a hipovolemia, ou seja, diminuição da quantidade de sangue no corpo. Desidratação, jejum prolongado, uso excessivo de medicamentos contra a hipertensão, de diuréticos e de remédios para emagrecer, entre outros, podem ser os responsáveis por essa condição. Da mesma forma, nos dias de calor, a tendência é diminuírem os níveis de pressão, porque as artérias ficam mais dilatadas e o sangue não precisa exercer tanta força para circular. Quedas de pressão podem ocorrer também quando a pessoa se levanta de repente, depois de muito tempo deitada, agachada ou mesmo sentada, em decorrência de um déficit momentâneo na irrigação do cérebro por causa do retorno venoso mais lento e do subsequente débito cardíaco. Nesse caso, elas recebem um nome específico de hipotensão postural ou ortostática. Esses quadros são mais frequentes em idosos tratados com drogas antihipertensivas ou nos portadores de diabetes. Já a chamada hipotensão neuralmente mediada pode manifestar-se quando a pessoa fica muito tempo em pé, parada, sem se movimentar ou em resposta a uma experiência de grande impacto emocional. O limite aceitável da hipotensão é determinado pela capacidade de perfusão tecidual, ou seja, pelo fluxo sanguíneo e aporte de oxigênio oferecido aos tecidos para mantê-los funcionando. Abaixo desses níveis, a situação é considerada de choque circulatório, estabelecido ou iminente, com urgência médica de extrema gravidade. E os sintomas? Quando a pressão está baixa, o fluxo de sangue para os tecidos cai e o oxigênio não chega às células em quantidade suficiente. Podem surgir, então, os seguintes sintomas, que variam de intensidade conforme o caso: fraqueza, perda de força, baixa de energia, tontura, visão turva, suor frio, taquicardia, ou seja, coração acelerado, sensação de desmaio ou mesmo desmaio. E o diagnóstico? Bom, o exame clínico e o levantamento da história da paciente são dados importantes para o diagnóstico de hipotensão, mas testes de laboratório podem se fazer necessários para respaldar o diagnóstico. Em alguns casos, é preciso pedir um exame chamado MAPA, Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial. O que é um mapa, gente? Você fica com um aparelho de pressão 24 horas e ele está conectado a um receptor que vai ali acompanhar a sua pressão por 24 horas e gerar todos os níveis pressóricos ao longo do dia, de forma que o médico vai poder interpretar esse resultado. E o tratamento? O tratamento vai ser determinado pelas características, gravidade e causa dos sintomas. Na ausência deles, em geral, pessoas saudáveis com pressão baixa não precisam de nenhum tipo de intervenção terapêutica. No entanto, quando a hipotensão é determinada por uma doença de base, o objetivo do tratamento que deve se reverter, atenuar ou corrigir este distúrbio, essa causa da hipotensão. Nos casos de queda brusca de pressão arterial, as seguintes medidas podem ajudar a controlar a crise:
Primeiro, a pessoa deve deitar-se numa posição confortável e, se possível, com os pés mais elevados do que o coração e a cabeça. Então, deita a pessoa com as costas no chão e levanta as duas pernas. Deve também ingerir bastante líquido para aumentar o volume de sangue, mas em pequenos goles e dar preferência a suco de frutas se estiver em jejum há muito tempo. No entanto, se os sintomas persistirem por mais de 15 minutos, a pessoa deve ser encaminhada para atendimento médico de urgência sem demora. Recomendações para evitar pressão baixa. Levante-se com cuidado. Se estiver deitado ou deitada, sente-se primeiro na cama e permaneça nessa posição por alguns minutos antes de ficar em pé. Beba bastante líquido para evitar desidratação e hipovolemia. Verifique se os medicamentos que está usando têm algum tipo de ação sobre a pressão arterial. Pratique exercícios físicos regularmente. Eles têm ação benéfica sobre a circulação sanguínea e a pressão arterial. Evite permanecer por longos períodos em ambientes muito quentes e úmidos. Mantenha o travesseiro levemente elevado para diminuir o risco de hipotensão se levantar. E, finalmente, procure um médico para avaliação clínica se as crises de hipotensão se repetirem. A pressão baixa pode ser sinal de algumas doenças que precisam ser investigadas e tratadas. Bom, para a gente finalizar, gente, eu sei que tem algumas perguntas que já vão chegar, então já vou me adiantar aqui. Adianta, Arimateia, comer sal para se recuperar de crise de pressão baixa? Fulano está com a pressão baixa, dê um leitinho com sal. Já ouviu falar nisso? Não? Não entendi. Vem longe da liberdade. Certo. Pois é, não. Essa ideia surgiu porque, como o sódio, o sal é cloreto de sódio, né, é associado à hipertensão, e ingeri-lo, teoricamente, faria a pressão subir e a pessoa com hipotensão se recuperaria. Contudo, esse sal demora muito tempo para ter reflexo na pressão arterial e, portanto, não serve para ajudar numa crise repentina de pressão baixa. Tem mais alguma pergunta aí, Gabriel? Temos sim.